Oi, pessoal! O vídeo de hoje é sobre exposição das pessoas autistas a ISTs. Então, hoje, eu, Sofia Mendonça, youtuber do canal Mundo Autista, estou aqui com o administrador Ramon de Assis, que é especializado em RH, marketing e linguística. Tudo bem, Ramon? Tudo bem, Sofia. É Obrigado um, pelo convite. é um prazer estar aqui com o Ramon, que é uma pessoa e um profissional fantástico e que, inclusive, é diretor de conteúdo e marketing aqui no Mundo Autista. E o tema de hoje é um tema bem sério e que, às vezes, a gente não consegue visualizá-lo da melhor forma, assim. Às vezes, a gente negligencia esse tema que é tão importante e se refere à sexualidade da pessoa autista ou os relacionamentos que ela vai buscando ao longo da vida. Isso porque esse é um tema, a sexualidade do autista e suas diversas manifestações, a gente já discutiu muito aqui no canal. Mas tem um ponto que é um consenso, né, nessas pesquisas sobre autismo, que é muito mais difícil para uma pessoa autista, por vezes, conseguir um relacionamento. Então, quando ela consegue aquele parceiro, aquela parceira que ele idealiza ou percebe como alguém ideal e tudo, a gente muitas vezes considera essa pessoa, então, como talvez a única chance que a gente vai ter de ter um relacionamento sério. Assim, e aí começa a abrir espaço até para alguns abusos. E um deles é quando a pessoa, por exemplo, fala assim: ah, sei lá, não quero usar a camisinha. E você acaba aceitando muitas vezes, porque se a pessoa insiste, o autista tem muita dificuldade em dizer não. Ainda mais com esse gatilho emocional de se sentir muito sozinho, de querer ter um relacionamento, não saber como, de achar difícil conseguir outro. Então, o Ramon tem estudado bastante sobre o assunto e ele percebe alguns caminhos que podem ser adotados, inclusive como políticas públicas, para a gente, então, para toda a população autista, na verdade, ter essa proteção, né, dessa exposição. Exatamente, Sofia. O que acontece? Primeiramente, quero deixar claro que nem Sofia, nem eu somos profissionais de saúde. Nós não somos da área de saúde, né? Não somos enfermeiros, não somos farmacêuticos, nem médicos de nenhuma hipótese. Tudo que nós vamos falar aqui são com base em pesquisas de artigos científicos, né? E também perguntando até aos médicos que nós consultamos, que nós tratamos diversas coisas, né? Eu vou falar daqui a pouco sobre um assunto que é o PrEP. Eu sou uma pessoa que estou inserida hoje no contexto de utilizador do PrEP, então por isso eu posso falar sobre porque, além de estar utilizando, eu também pesquiso muito sobre o assunto. Por que nós chamamos a atenção desse assunto tão delicado, né, que são as ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis, né, antigamente conhecidas como DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Não se utiliza mais doenças porque é um campo muito amplo, né, se utiliza infecções, que é mais vasto do que o universo ali das doenças sexualmente transmissíveis. Por que a gente traz isso para o contexto do autista? Igual a Sofia falou, o autista tem um grande problema, a maioria, tá? Não uma regra, porque a gente sabe que o espectro é amplo, né, Sofia? Sim, sim, o espectro abrange vários tipos de manifestação. Exatamente, a gente tem até pela DSM-5, né, 3 níveis de autista, né, o 1, 2 e o 3 de Sim, suporte, então dentro desses níveis também já é bem variado ali o comportamento de cada pessoa autista, mas o problema que nós temos é a dificuldade que o autista tem de dizer não. Este é um problema muito grande que boa parte dos autistas tem, né? E além disso, um outro problema que nós temos é a dificuldade de sociabilização e com isso a dificuldade de encontrar um parceiro, não só para uma relação amorosa, como também para uma relação sexual. Há um mito, né, muito grande, né, de que o autista não tem relações sexuais. Isso é balela, né? É totalmente mentiroso isso, totalmente. porque senão Sofia não existiria. A mãe da Sofia é Exatamente, autista, né? exatamente. Então, senão Sofia não estaria aqui. Se a mãe dela não tivesse tido, né, uma relação sexual e a Sofia estivesse aqui, afinal, bebês não vêm de cegonhas, né? Sofia, você não vem de Pois nenhuma é. cegonha. Então, houve uma relação sexual de uma autista para que a Sofia estivesse aqui. Então, naturalmente, nós vamos estender isso a outros casos, né? Quanto heterossexuais autistas têm relações sexuais,
E o público LGBTQIAPN+, autista também tem relações sexuais. E é interessante, Ramon, você tocar nisso, porque homens e mulheres autistas têm relações sexuais. Porque muitas vezes os psicólogos traçam, por exemplo, mapas de masturbação, proteção, abuso para homens autistas, mas ficam constrangidos de tocar nesse assunto quando o autista é mulher. Mas mulheres, ainda mais com essa ingenuidade característica e essa posição que a sociedade nos coloca mais numa posição mais passiva, acaba fazendo com que mulheres sejam muito vítimas de relacionamentos abusivos. Eu que o digo, né? Exatamente, né, Sofia? Conhecemos bem isso. Mas, Exatamente. retomando, aí o que acontece? Essa dificuldade, no caso de dizer não, essa dificuldade de relacionamento, ela vai deixar o autista mais exposto às ISTs. Existe algum estudo sobre isso? Não, infelizmente não existe. Ou então, nas nossas pesquisas, nós não conseguimos encontrar, tá, um estudo relevante sobre essa área, principalmente aqui em Brasil, América do Norte ou Europa, não encontramos estudos quantitativos ou mesmo qualitativos sobre esse Uhum. assunto, mas o que ocorre, né, através de dados empíricos mesmo, a gente tem aquela ideia de que a pessoa autista, na hora que, vamos supor, está lá com o parceiro, né, vamos lá, a mulher com o parceiro, ela conseguiu, no caso, ter ali uma relação sexual, então depois de uma relação amorosa, então quebrou aquela barreira e chegou finalmente na hora do sexo. Aí vamos, né, transar. A mulher autista vai e fala, olha, vamos aqui, ó, camisinha, vamos usar a camisinha, o preservativo, né? E o parceiro vai falar, olha, não gosto disso e tal. O que que essa pessoa, né, essa mulher vai falar? Olha, tudo bem então, vamos seguir sem. Porque ela vai pensar da seguinte forma, eu custei a encontrar essa oportunidade de ter uma relação sexual. Quando que eu vou encontrar uma oportunidade de conseguir sociabilizar com alguém, essa pessoa me aceitar? Porque, infelizmente, o autista sente, né, a maior parte, Sim. aquela necessidade de aceitação, né, de Isso ser é, acolhido. isso é tão sério que 90%, a gente tem dados que 90% das mulheres autistas já sofreram algum tipo de abuso sexual. Exatamente. Até mesmo por causa disso, né, porque ela tá ali, no caso, apenas para sociabilizar, não tá pensando no sexo, nem ter, Uhum. só que aí o homem vai forçar e aquilo é um abuso, né, uma coisa não Sim, consentida, na sim, verdade. exatamente. E aí e vai acabar acontecendo sem o uso do preservativo. E a gente está colocando só com mulheres. A mesma coisa pode acontecer também, gente, com o homem, tá? É muito raro, mas o homem também pode sofrer esse tipo de abuso ou de forçação, isso, apesar de ser extremamente raro por parte da mulher também. E logo vou falar novamente, é extremamente raro isso acontecer. Mas também nas relações, né, homossexuais, entre dois homens ou duas mulheres, no caso. Vamos pegar um caso de um rapaz, né, homossexual. Ele custou a conseguir sociabilizar com alguém, conseguir ir transar com outro rapaz. Aí o outro rapaz fala simplesmente, olha, com camisinha não. Ele vai simplesmente, ou pela dificuldade de dizer não, ou então pela dificuldade de sociabilização em conseguir um outro par para sexo, para transar, ele vai falar, não, tudo bem, vamos seguir sem camisinha. Então, a barreira primária às ESTs hoje, né, conhecida, é a camisinha. E você não utilizando ali, você está exposto a vários tipos de ESTs. Eu não estou falando apenas, né, do HIV, né, HIV é o vírus, tá bom, gente? AIDS, né, a SIDA, né, síndrome da imunodeficiência adquirida, ela vai vir depois, né, com o desenvolvimento, né, com a progressão do HIV no corpo, que você vai desenvolver a AIDS, né, SIDA, síndrome da imunodeficiência adquirida no seu corpo com o passar do tempo. Então, inclusive, muitas pessoas que são contaminadas, né, elas ficam com o vírus do HIV ali dormente, né, no corpo, até que uma hora ele vai acabar se despertando e vai vai baixar a imunidade, e aí vão vir algumas doenças que vão ser ligadas à baixa imunidade. O que ocorre? Existem algumas outras formas, né, de métodos de prevenção de contágio das ISTs, que é o que nós vamos falar aqui, que devem ser levados em consideração. Mas antes, é importante a gente citar uma miopia que existe no Ministério da Saúde e, por consequência, né, nas outras secretarias de saúde estaduais e municipais em todo o país, que é a miopia de saúde em relação à saúde sexual da pessoa autista. Entendeu?
Porque isso não é estudado, não é levantado. Eu já fiz testes já de ISTs em alguns CTAs aqui da cidade onde eu vivo, Belo Horizonte, e nunca me foi perguntado se eu sou autista ou não. E conversando com outros profissionais da área e tal, não há como tabular dados de pessoas autistas que solicitaram, entraram na fila do PrEP, que eu vou falar daqui a pouquinho, ou solicitaram um PEP, que eu também vou falar daqui a pouco, né? Ou procurar algum tipo de suporte à saúde sexual para algum problema que apareceu, alguma verruga, mancha, etc. Então, essa separação, essa tabulação especificamente do público autista que procura um tratamento de saúde sexual, a gente não possui. Então, estão navegando às cegas, no caso, sem saber o quanto que esse público, por conta dessas interações sociais, a dificuldade de dizer não, está exposto a estes problemas. Então, como prevenir? O que pode ser feito hoje pelas secretarias de saúde, né, tanto estaduais quanto municipais, mas a partir, né, de um input do Ministério da Saúde? Levar esses métodos de prevenção ISTs de uma forma um pouco mais direta para a pessoa autista. Vamos pegar, por exemplo, um caso do HIV. Nós temos hoje no Brasil o chamado PrEP. O que é o PrEP? Profilaxia pós-exposição. Eu estou colocando aí imagenzinhas de como que é um comprimido. Um comprimido azul, como vocês estão vendo aí, um pouco mais, maiorzinho, né? Um pouco mais compridinho, tá? Existe o PrEP diário e o PrEP sob demanda. Mas antes, qual que é o conceito do PrEP? É um medicamento que você vai tomar todos os dias, tá? No PrEP diário, para que você não venha a ser contaminado, né, pelo vírus do HIV. Você pode até ter exposição a ele, mas o vírus não vai progredir no seu corpo por causa dessa barreira química, dessa barreira farmacológica, né? E o que acontece? Tomando ele todos os dias, né, se você eventualmente esquecer de utilizar o preservativo, a camisinha, pelo menos, pelo HIV ali, com um índice alto de desempenho, de mais de 90%, você está protegido, ok? Ou protegida. Existe também o PrEP sob demanda, que é o quê? É uma utilização do PrEP, são 2 comprimidos antes do ato sexual, né, no dia, depois um comprimido após 24 horas dessa dose inicial, né, dos 2 comprimidos, então você vai tomar mais um 24 horas depois, e vai tomar outro 48 horas depois dessa data, dessa dose inicial. E aí o que acontece? Com isso você continua prevenindo o contágio, né, do vírus HIV no seu corpo. Existe também, gente, a profilaxia pós-exposição. Essa é o quê? Você teve um ato sexual ali que não usou o preservativo, né? Você se expôs ali, você não sabe se a pessoa tem ou não, então na dúvida é interessante você procurar um CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento da sua cidade, ou um posto de saúde, ou mesmo uma UPA, e avisar o que aconteceu, para você entrar nessa terapia, né? Que ela dura alguns dias, se eu não me engano, 28 a 30 dias, você vai tomar estes comprimidos, né? A fim de mitigar, né, o vírus no seu corpo. É interessante que você inicie o PEP, profilaxia pós-exposição, em até 5 dias após a sua exposição, preferencialmente nas 48 horas, primeiras 48 horas após a exposição. E com isso você vai mitigar, né, que esse vírus venha se propagar, se desenvolver no seu corpo, e o seu corpo vai eliminá-lo, né? Você vai fazer vários testes depois, nas janelas de testes do HIV, para esse vírus não propagar. Existe um outro tipo de PEP também, tá? Que é o Doxy-PEP. Ele não existe oficialmente no Brasil ainda. Alguns infectologistas, principalmente da rede particular de saúde, já receitam que é o quê? Uma utilização off-label, que é fora da bula do antibiótico, né, do medicamento antibiótico doxiciclina. Você vai tomar uma quantidade X, nós não vamos revelar porque a gente não quer ninguém se automedicando, Não mesmo. de forma alguma, né? E você precisa de receita médica porque é um antibiótico. Você vai tomar uma quantidade X após a sua exposição. E as ISTs, né, que vêm de bactérias, né, como a sífilis, a clamídia ou a gonorreia, elas não vão prosperar, não vão progredir no seu corpo. Dificilmente vai acontecer isso, tá? Existem alguns casos que elas vão realmente prosperar. Por isso que é interessante o acompanhamento médico, né, em qualquer exposição. Então, nós estamos falando isso para as pessoas autistas
tanto heterossexuais como homossexuais, no caso, se atentarem a este caso, e principalmente as autoridades de saúde. Sim, com certeza. Isso é um alerta muito importante. Isso. Outra coisa também, que é um mito muito grande no Brasil, tá? É dito que apenas, né, o público LGBT, os homossexuais, são o principal público afetado pelo contágio do HIV no Brasil. Nós trouxemos aqui os dados do Boletim Epidemiológico de HIV e AIDS, né, que é emitido pelo Ministério da Saúde, só para vocês terem uma ideia, desde 2007 para cá, a tendência, ou seja, há mais de 10 anos, né, na verdade, a tendência de heterossexuais com HIV tem aumentado mais do que a tendência de homossexuais. Então, tem sido feito um trabalho muito grande de educação sexual com o público LGBTQIAPN+, só que o público heterossexual, ele não está sendo relegado, né, mas ele não está tendo uma adesão tão grande a esse tipo de educação. Obviamente, né, os homens respondem por 65% dos casos de contágio pelo HIV. Desses 65% desses homens com HIV, vamos lá, olha que interessante esses dados, 49% deles são heterossexuais, 38% deles, ou seja, 11% a menos, tá, que são homossexuais, e os bissexuais são 9,1%. Então, ou seja, se vocês olharem bem, a população de heterossexuais que desenvolveram HIV em algum momento, né, com dados tabulados de 2008 de 1980 a 2018, na verdade, ela tem sido muito maior, ela aumentou muito nos últimos anos. Entendeu? Isso é muito sério. Exatamente. E o principal é cultural, né, que o homem não procure o médico a não ser em alguma emergência. Muitos deles só descobriram a infecção pelo HIV quando foram procurar o médico por outros motivos, aí o médico acabou pedindo por conta de alguma desconfiança, ou então porque, infelizmente, as suas parceiras, né, que frequentam mais o médico, né, descobriram lá com o ginecologista ou com o clínico através de um exame que estão com HIV, e aí o parceiro foi lá, fez o exame e também descobriu que estava com HIV. Então logo o casal ali passou a conviver com o HIV. Então, gente, o que que acontece? As pessoas que eventualmente se contaminaram, né, com o HIV, muitas delas têm aquele estigma, né? Nossa, acabou minha vida, é o fim da linha para mim, etc. Se aconteceu isso com um amigo seu, até mesmo com você, não é para ficar assustado. Hoje é possível você ter uma vida normal, praticamente normal, até a expectativa normal que você já tinha antes de vida. Por quê? Antigamente existiam, né, os coquetéis, né, antirretrovirais. Hoje não é nem mais o caso de coquetéis, são 2 comprimidos apenas, está até migrando para um, já estão testando já um comprimido já diário, né, antirretroviral, para que esse vírus, no caso, não progrida mais no seu corpo e você fique indetectável. Indetectável quer dizer o quê? Que a pessoa que vive ali com HIV, está tomando a medicação todo dia, está fazendo todos os testes, então ela está intransmissível. Então, aquele vírus do HIV que está nela, que está indetectável nos exames, que não aparece nos exames, ele também não vai ser passado de um corpo para o outro. Não, nem mesmo através do sêmen, nem mesmo através do sangue, entendeu? Do contato com o sangue daquela pessoa. Então, é possível você viver indetectável para sempre. Outra coisa que é interessante sobre a profilaxia pré-exposição da pessoa autista. Quando a pessoa está ali no PrEP, ela por causa do protocolo, né, ela tem que fazer todos os exames de ISTs a cada 3, 4 meses. Então, todas as ISTs são testadas, né? Como também as vacinas, igual vacinas para hepatite B, HPV, dentre outras, você toma elas através até mesmo do Sistema Único de Saúde, do SUS, e passa a não desenvolver essas ISTs que são prevenidas através de vacina. Então, ou seja, o cuidado, né, com as ISTs através do PrEP é muito amplo, apesar do PrEP só prevenir o contágio, né, a barreira química farmacológica, né, só prevenir o contágio pelo vírus do HIV. Então, concluindo, o que eu acho importante hoje é que tenha algum tipo de mecanismo, né, algum tipo de política pública criada pelo Ministério da Saúde. Até recentemente, acho interessante citar isso, né, nós conhecemos, Sofia conhece mais do que eu, principalmente o deputado estadual Cristiano Silveira, Silveira, né?
Eu estive recentemente com o assessor dele, que é até pré-candidato a vereador aqui em Belo Horizonte, que Sim, quer o trazer Dmítrios. polícias, Dimitrios, isso, Jimmy, ele quer trazer políticas públicas para a população neurodivergente de Belo Horizonte. Até contei para ele, né, sobre esses casos aí dos autistas sendo expostos às ISTs, né? Realmente, ele até concordou que isso não é tabulado, não existe uma tabulação desses dados ainda, e que é necessária uma política pública. Então, a gente está vendo, também tem, que trabalha junto com eles, mas na esfera federal, o deputado federal Reginaldo Lopes, que também é outro que abraça a causa do neurodivergente. Então, é interessante, né, essas pessoas que nós falamos aqui agora, tanto deputado estadual quanto deputado federal, levar essa discussão das ISTs com os neurodivergentes para frente, né, igual o Dimitrios, né, deve levar aqui em Belo Horizonte essa discussão para frente quando ele sagrar-se vereador, Uhum. né, pela cidade de Belo Horizonte. Então, quanto mais políticos e outras entidades do governo se abraçarem essa causa, a gente vai acabar diminuindo muito o contágio por ISTs com os autistas, né? A gente não tem dados para falar quantos são os autistas, infelizmente, mas que comecem pelo menos a tabulação para esse público aí ser tratado e ser alcançado de uma forma diferente, né? Porque ele tem uma compreensão de mundo diferente do restante da Sim, população. sim, com certeza. Isso é algo muito, muito relevante. Eu super agradeço, Ramon, por você ter trazido esse tema para cá. Assim, foi realmente muito importante, porque a informação e a busca por políticas públicas garantem proteção, maior acesso à saúde e qualidade de vida para as pessoas autistas. E isso é algo que precisa ser olhado. A saúde sexual faz parte da vida de uma pessoa. Muito obrigada, querido. Muito obrigado você por essa oportunidade de estar aqui falando com o público, né, do canal. Eu que agradeço. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E lembrem, o autismo realmente está muito mais no nosso dia a dia do que a gente pensa, tá bom? Não vamos julgar. Vamos sempre buscar acolher. Beijinho, pessoal. Tchau, tchau.